Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Hoje a gente está cheio de conteúdo bom. Deixa eu já fixar aqui o tema da live. Hoje a gente vai falar sobre a dermatite atópica. E vou responder várias perguntas que vocês me fizeram. Olá, Mariana. Vamos entrando, gente. Sejam bem-vindos. Então, eu sou a Alexandra, para quem não me conhece. Eu sou dermatologista e eu tenho vários canais e o Instagram é um dos canais que eu criei para a gente estar conversando sobre a dermatite atópica. Eu também tenho um canal no YouTube e no Telegram. Então eu recomendo para as pessoas que se interessem por esse tema que entrem no link da minha bio e sigam também no Telegram e no YouTube, porque existem conteúdos diferenciados. Essa semana mesmo eu tive um probleminha no Instagram e eu não estava conseguindo postar os videozinhos do IGTV. E aí eu só consigo postar bem pequenininho. Então eu abri a caixa de perguntas alguns dias, e vocês me mandaram várias perguntas. Olá, pessoal, vamos entrando. Vocês me mandaram várias perguntas, eu recebi umas 50 perguntas ou mais. E aí, hoje eu vou estar respondendo essas perguntas e se vocês tiverem outras, vocês podem mandar. Muita pergunta foi repetida, que eu acho que o tratamento interessa a todo mundo, né? Fixei aqui o comentário pra gente. Então aí eu vou condensar as perguntas que forem repetidas no mesmo lugar, tá bom? Então vamos começar. A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: o prick test, ele ajuda a encontrar alguns desencadeantes da dermatite atópica também, ou só da dermatite de contato? Então é legal a gente falar da diferença entre o prick test e o PET test. O prick test, ele vai fazer aquela pesquisa dos aeroalérgenos ou alérgenos da alergia alimentar, por exemplo, ácaro, pólen. Ele é realizado geralmente no antebraço, e aí você pinga uma gotinha do alérgeno, da proteína, e faz uma puntura com uma lanceta e você faz a leitura alguns minutos depois, o que é diferente do PET test. O PET test, eu acho que é mais conhecido pela maioria, ele vai pesquisar a dermatite de contato. Você cola um adesivo nas costas no PET test, também com vários alérgenos, e fica com aquele adesivo. A leitura geralmente é feita com 48 horas, 72 até 96. Então ele vai dizer se o paciente tem alergia de contato. No paciente que tem dermatite atópica, as duas situações podem acontecer. A gente sabe que a dermatite, ela pode cursar com a marcha atópica, que é a dermatite atópica, alergia alimentar, asma e rinite alérgica. Então, se você tem uma dermatite atópica que não está melhorando, apesar do tratamento adequado, você está fazendo tudo direitinho, tem alguma coisa que a gente pode investigar. Será que não tem um gatilho aí escondido que você às vezes não sabe? Então, o dermato, ele vai saber, ou o dermato, ou o alergista, né, saber te indicar quando está realizando esses testes. Então, a pergunta foi, o prick, que é aquele que eu falei que é colocado aqui no antebraço, ele ajuda a encontrar os desencadeantes da DA? Ajuda sim. Então, aeroalérgenos, como ácaro, pólen, e ajuda também na alergia alimentar, que pode sim estar associada com a dermatite atópica. Deixa eu ver aqui vocês falando comigo. Olá, pessoal, me dando boa noite. Oi para todo mundo, bom ver vocês aqui. A dermatite atópica, a Daniele está perguntando, a dermatite atópica, ela reduz o apetite? A dermatite atópica eu diria que depende da gravidade. Às vezes, quem tem uma doença mais severa pode não dormir bem, e você não dormir bem acarreta uma série de consequências ao longo do seu dia. A dermatite atópica está mais associada também com ansiedade e depressão. E tanto ansiedade, depressão ou alterações do humor podem alterar o nosso apetite, tanto para menos quanto para mais. Então, não é por conta das alterações genéticas ou alterações na pele, mas pode sim, eu diria que dependendo da gravidade da doença, indiretamente você pode ter uma redução ou um aumento do apetite, mas isso não está na fisiopatogenia da doença propriamente. Eu não sei se eu consegui ser clara aqui para vocês. Mesma perguntinha. Então vamos lá. Então essa foi a perguntinha que tinham feito, a primeira, né? Outras pessoas me perguntaram a respeito da dermatite seborreica associada
a dermatite atópica. Então, existem diversas dermatites, essa também foi uma pergunta que vocês fizeram. E a dermatite seborreica, qual é a diferença, né? A dermatite seborreica, geralmente, ela acomete as áreas mais seborreicas, que é couro cabeludo, pode acometer aqui a glabela, sobrancelhas, às vezes a quiazinha do nariz, o sulco nasogeniano. Em alguns casos mais atípicos, a dermatite seborreica também pode estar aqui no meio do peito ou então nas costas. Então, a distribuição das lesões na dermatite seborreica ajuda muito a gente a fazer o diagnóstico. E ela fica com uma placa, como se fosse uma placa, lesão, fica uma base bem vermelhinha, com uma crosta, com uma descamação, eu diria, uma descamação farinácea, meio graxenta assim, que é mais característica da dermatite seborreica e não da dermatite atópica. Então, a característica das lesões e a distribuição das lesões ajudam a gente a diferenciar as duas. Um outro fator é a idade de aparecimento. Agora, as duas dermatites, elas podem sim estar associadas. Então, a dermatite seborreica também é bem comum e da mesma maneira que a dermatite atópica, ela pode piorar com estresse. Então, se a pessoa é muito ansiosa, a pele, assim, é um mecanismo de escape bem grande para quem tem muita ansiedade, alteração de humor. Você pode observar, se está mais nervoso, pode piorar a dermatite seborreica e a dermatite atópica também. De nada, Daniele. A Rose falou assim pra gente, olha, minha dermatite atópica apareceu quando fiz 40 anos e junto percebi que estava com intolerância à lactose severa, sendo que nunca tinha tido nenhum episódio. É bem interessante esse comentário da Rose, porque é legal a gente diferenciar o que é intolerância alimentar e o que é alergia alimentar. Na intolerância alimentar, a gente tem a deficiência de uma enzima. A mais comum geralmente é com leite, né? Intolerância à lactose, que aí falta a lactase. Então, você tomando, geralmente, né, com acompanhamento médico, a cápsula de lactase, você consegue, às vezes, consegue ingerir o leite, né? Consegue resolver isso. Na dermatite atópica, ela pode estar associada mesmo à alergia alimentar. Então, aí tem um mecanismo imunológico envolvido. Tem a participação de IgE mesmo, né? Que é um soldado de defesa do nosso corpo. Então, é um pouquinho diferente, a intolerância da alergia alimentar. Ó, outra pergunta, criança com dermatite atópica é grupo de risco para o Covid? Eu não li nada associado a isso, eu até li guidelines da Sociedade de Dermatologia falando sobre Covid e crianças, mas não tem nenhuma ressalva especial. Então, eu diria assim, pensando clinicamente, depende da gravidade da doença. Depende se a dermatite atópica é grave a ponto da criança necessitar de um imunossupressor. Ela, às vezes, tem que utilizar ciclosporina, outras medicações que podem abaixar a imunidade e aí, por esse mecanismo, fazê-la mais suscetível a doenças. Agora, a gente sabe que a dermatite atópica, por essa alteração na barreira, ela pode predispor ao aumento de infecções virais, bacterianas e fúngicas. Então, assim, eu diria que tem que ter um olhar atento e depende da gravidade da doença, para falar se é paciente de risco, né? Eu não classificaria a dermatite atópica pura e exclusivamente já no grupo de risco para Covid. Depende de tudo isso que eu falei, se está usando medicação imunossupressora. A Daniela que perguntou pra gente, ó. Meu filho tem 5 anos e ele trata com xarope de Ixizine e pomada Thompson. Mas mesmo com esses medicamentos, a dermatite vem com muita frequência. Então, isso aí é uma outra coisa que sempre me procuram no consultório. Os pacientes acham, assim, que o tratamento da dermatite atópica está restrito ao uso de medicações. Existe muita coisa envolvida no tratamento, mudança de hábito de vida, encontrar os gatilhos que pioram a sua dermatite atópica. E as medicações, elas entram também nesse contexto, às vezes no tratamento da crise ou para tentar prevenir a crise. Então, para quem não sabe, o Thompson, né, é uma pomada de corticoide, a mometasona, que é de moderada potência. Então, tem que ter muito cuidado. Ela fala que usou no filho de 5 anos, porque crianças podem ter, a criança tem a pele fininha. E dependendo da localização que você usa essa pomada, se for por um tempo prolongado, pode ter uma série de efeitos colaterais na pele dessa criança. Então, tem que obrigatoriamente ser utilizada com acompanhamento médico. E o Ixizine, ele é um antialérgico que ele tem efeito sedativo.
A gente sabe que a coceira na dermatite atópica pode sim estar relacionada à histamina, mas é muito menos do que em outras doenças. Então, o Ixizine geralmente é utilizado porque, como ele tem efeito sedativo, ele ajuda o paciente a dormir melhor, que é uma queixa dos pacientes que não conseguem dormir melhor por causa da coceira. Então, tem que ver se você está fazendo o tratamento e a dermatite está vindo com frequência. Tem que ver todas essas outras questões. A gente vai falar aqui ao longo da live, me pediram sobre isso também, o manejo do paciente bebê, adolescente e do paciente adulto. Então fica por aqui que a gente vai falando sobre como outras medidas, além das medicações, além do corticoide, que você pode estar utilizando para tentar prevenir uma crise. E se mesmo assim, fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, às vezes, de acordo com a avaliação do seu médico, vale a pena pedir alguns exames. Amanda Maria, te amo. Obrigada, querida, que fofa. Muito bom estar aqui com vocês, gente. A Leandra, tacrolimo monohidratado é seguro? Você indica para as suas pacientes? Eu sempre aqui, eu tenho muito cuidado ao falar nas medicações. Eu quero deixar claro que eu não estou recomendando que vocês façam essa automedicação em casa. Mas no tratamento da dermatite atópica, existe sim as medicações. Geralmente o tratamento ele pode ser feito com corticoide e com os inibidores da calcineurina, que é o caso do tacrolimo. É uma medicação relativamente segura, tem que ser respeitada a maneira de utilização, o tempo de utilização e a idade do paciente, porque tem diferentes formulações, diferentes doses, e nem todo mundo que é criança pode utilizar a mesma pomada que o adulto vai utilizar na mesma concentração. Então, é seguro? Eu diria que sim, mas depende do tempo de uso. Tempo de uso e da área corporal que você vai utilizar. Mas eu prescrevo bastante, sim. A Pri está perguntando, que vitaminas ajudam na prevenção da dermatite? Muito se é falado a respeito da vitamina D, altas doses de vitamina D no tratamento da dermatite atópica, e a gente sabe que a vitamina D ela pode sim atuar como uma medicação anti-inflamatória e que traz benefício para o paciente que tem a dermatite atópica. Existem estudos comprovando o benefício da vitamina D em altas doses no tratamento da dermatite atópica? Não. Quer dizer que não funciona? Não, porque não existem estudos que digam que uma dose maior num paciente que tem suficiência de vitamina D vai melhorar a dermatite. Então, quando indicar a vitamina D com base na literatura? Quando o paciente tem deficiência ou insuficiência de vitamina D. Ele tem um risco aumentado dessa carência e aí a gente pode utilizar. Nesses casos, as vitaminas trazem sim um bom benefício. A Monique está perguntando aqui pra gente. Como diferenciar a dermatite atópica da dermatite fúngica? É uma boa pergunta, mas assim, não tenho grande dificuldade em diferenciar não. O que pode acontecer? Às vezes o paciente que tem dermatite atópica, existe muita automedicação. Infelizmente, ele acha que é uma lesão da dermatite atópica e aí passa a pomada de corticoide. Quando o paciente ele utiliza uma pomada de corticoide em cima de uma infecção fúngica, para o dermatologista ele está mascarando a lesão, porque a gente não consegue ver a lesão como ela é. A dermatite fúngica ou a infecção fúngica, ela geralmente cursa com uma borda mais avermelhada, mais elevada, com bastante coceira naquele local. Ela não vai ter uma distribuição característica igual que a dermatite atópica tem. O paciente pode ter uma história, às vezes um cachorro que está com uma lesão de pele, ou então entrou em contato com alguma planta e aí se contaminou com fungo de alguma maneira. Então são diferentes. Na verdade, a gente pode apresentar dificuldade no diagnóstico da infecção fúngica quando o paciente vai lá e tá com corticoide em cima daquilo ali achando que é da dermatite atópica. E aí fica difícil pro dermatologista. Gente, eu tô amando a participação de vocês, hein? Eu já volto pra cá, vamos ver aqui as outras perguntinhas que fizeram e a gente vai seguindo, respondendo vocês e respondendo o que fizeram aqui pra gente antes. Terceira pergunta. Dicas de cuidados com bebê, com ADA, crianças, adolescentes e adultos. Como cuidar da pele da criança com dermatite, banho, hidratação e roupa. Então, para responder essa pergunta, é importante a gente entender o mecanismo da dermatite atópica. A dermatite atópica ela tem uma causa genética que cursa com uma alteração na barreira cutânea. A gente tem uma perda de água transepidérmica, ou seja, a pele do paciente com dermatite ela não consegue reter a água aqui dentro. Então, ela fica uma pele ressecada, sensível, com uma maior tendência à coceira. Sabendo disso,
como que a gente pode tratar esses pacientes? É fundamental que a gente tente diminuir esse ressecamento, essa tendência à coceira. Então é muito importante os hidratantes, mas não só os hidratantes, uma rotina no banho. Porque às vezes se você utilizar um sabonete muito agressivo, ficar muito tempo no banho, pode ser que piore. Então o que eu recomendo? Banhos frescos e rápidos, um banho de aí no máximo 15 minutos, não precisa ser gelado, mas também não pode ser muito quente, senão ele vai você perde toda aquela gordura da pele. Durante o banho, você pode estar utilizando géis de limpeza, ou creme de limpeza, ou óleo de limpeza. Geralmente eles são melhores do que o sabonete. O sabonete que faz muita espuma, às vezes ele pode ressecar demais a pele. E nisso eu acho interessante falar do shampoo, porque às vezes o paciente toma o cuidado todo com um sabonete que vai cuidar da pele, mas aí vai lá e passa o shampoo, e aí o shampoo vai escorrer para o corpo todo. Então tem que ter cuidado com o shampoo, porque ele vai descer para o seu corpo, e com o sabonete que você vai utilizar. É importante você estar fazendo a hidratação da pele nos 3 minutos iniciais após o banho, para você se certificar que aquela água vai ficar ali, para você reter aquela água que você aproveitou do banho na sua pele. E então isso, né? E aí pelo menos, quantas vezes usar o hidratante? Pelo menos 2 vezes por dia. Tomou banho, quando você for se secar, eu recomendo que... e ainda no banho também, não utilizar bucha, não ficar esfregando. Se você tomar mais de um banho por dia, só passar o gel de limpeza nas áreas com mais odor e tal, 2 vezes por dia. Não tem necessidade de 2 vezes por dia você estar esfregando o seu corpo inteiro. E aí tomou banho, de preferência você se secar com uma toalha de algodão, dando tapinhas e sem friccionar a pele, sem fazer muita força, para justamente não agredir essa pele. Agora, tem algum cuidado específico para o bebezinho e para a criança? Tem. O bebezinho, ele tem a pele dele muito fininha, então tem que ter muito cuidado quando você vai utilizar uma pomada de tratamento. Por exemplo, corticoides ou os inibidores da calcineurina. Porque, como a pele dele é muito fininha, se, por exemplo, você pegar uma pomadinha de corticoide e aplicar no tronco todo, no tronco anterior, isso às vezes, dependendo da localização e da potência do corticoide que foi utilizado, ele pode ter uma absorção disso e essa medicação ir parar no sangue. Isso é muito mais sério quando a gente fala de bebê e é muito mais sério quando a gente fala dos efeitos colaterais do corticoide. Então esse é um cuidado inicial. O segundo cuidado vai para aqueles bebezinhos que ainda tomam banho de banheira. Porque, primeira coisa, a gente, quando for dar banho no bebê, limpar essa banheira. Aqui em casa eu tenho um bebezinho pequeno também, e aí a banheira fica no box. Quando eu vou dar banho nele, eu pego a banheira do box, ou seja, ela fica ali durante o dia todo, acumula poeira. Então, antes de você dar banho no seu bebê, você tem que higienizar essa banheira. Ok, deu banho, cuidou, né? Fez todos aqueles cuidados com a temperatura da água, usou o gelzinho de limpeza adequado, então creme de limpeza. Após o banho, quando o bebezinho tá para sair do banho, eu recomendo que você reserve uma água limpa, que não seja aquela que está dentro da banheira. Porque aquela água ali da banheira, ela já tá com resíduo da pele dele, com a sujeira dele durante o dia se ele golfou, tá com resíduo do gel que você utilizou para estar fazendo a limpeza do corpinho dele. Então reserva uma água separada para você estar no final tirando aquele resíduo, porque senão ele vai passar a noite inteira com aquele resíduo e no bebê que tem dermatite atópica isso pode piorar. Uma outra dica também, essa não funciona só para bebês, para adultos também, são os filtros no chuveiro. Porque a gente chama de água dura, vem falando assim nos artigos científicos, quando tem muitos componentes na água que podem irritar o paciente com a dermatite atópica e obriga esse paciente a estar higienizando demais a pele. Então existem filtros que você pode colocar no chuveiro da sua casa que fazem a água ficar mais frágil, por assim dizer, ficar mais tranquilo. Então essa é uma dica que serve para tanto bebês e adultos. E na criança e no adolescente, o que eu poderia falar? Atenção aos cuidados emocionais no adolescente. A dermatite atópica, ela cursa com lesões em áreas expostas, rosto, né, nos nossos braços. E aí o adolescente ele já está passando por uma explosão hormonal de alterações, né, emocionais. E aí isso pode gerar para ele uma baixa autoestima, às vezes ele quer começar a se isolar, vergonha em relação aos coleguinhas do colégio. Então é muito importante ter uma comunicação aberta com o seu filho, para você entender justamente se está acontecendo algum problema no colégio, alguma coisa fora do seu domínio, fora da sua casa, que às vezes eles ficam com vergonha de falar. Então esse é um cuidado especial nos adolescentes. Para os adultos,
eu diria que quando você vai no médico, ou seu pai te leva no médico, quando você é criança e você tem dermatite atópica, várias vezes eles falam, pode ser que a doença melhore quando você estiver adulto. E aí quando você chega adulto com a dermatite atópica e ela não melhorou, e às vezes ainda é uma doença que é moderada a grave, pode ser difícil você aceitar esse diagnóstico. E você já está cansado de anos e anos que você está vivendo com a doença, tendo que utilizar pomada, às vezes você está desacreditado até mesmo dos médicos, dos tratamentos propostos. Então isso é o cuidado do adulto, assim, que eu diria, também que envolve muito cuidado com a cabeça. Uma outra dica que eu dou para os meus pacientes, que eu acho bem interessante, é em relação à vestimenta, em relação ao pijama que você vai dormir, a roupa de cama, a roupa do seu dia a dia. Então, de preferência de algodão, o pijama para você dormir, a roupa de cama de preferência de algodão. Se você puder utilizar aquelas coberturas de colchão, de travesseiro, melhor ainda, que vai proteger a sua cama da sujeira, de ácaro. Então é uma outra dica. E evitar aquelas roupinhas que tenham muito pelinho, como lã, porque isso aí pode estar desencadeando uma crise. Vamos ver o que vocês estão falando aqui pra gente. A Rose, a descoloração da pele é causada pelo corticoide da pomada? Não necessariamente. O corticoide ele pode causar alteração da coloração da pele, sim, mas pode estar relacionado a uma hipercromia pós-inflamatória ou uma hipocromia pós-inflamatória, ou seja, quando você tem uma mancha escura ou uma mancha clara que vem após uma inflamação. Então, a dermatite atópica é uma pele inflamada. A dermatite quer dizer isso, inflamação na pele. E se você se expõe ao sol, ou não necessariamente na praia ou na piscina, né, andando na rua sem proteção adequada, aquela inflamação pode gerar uma mancha, uma discromia na sua pele. Então não é somente relacionado ao corticoide, não, mas o corticoide também pode causar. De nada, Daniele. Opa. Peraí. Deixa eu ver aqui. De nada, Leandra. A Amanda tá perguntando assim pra gente. O que precisa para manchas na perna? Tem algum creme recomendado para dermatite atópica? Essa é uma das perguntas até que me mandaram aqui, porque a mancha é uma queixa bem frequente assim nos pacientes que tenham dermatite atópica. E aí eu te diria, depende do mecanismo da mancha. Se a mancha está relacionada ao efeito colateral do corticoide, tem que ver assim, se daria para reverter ou não, depende do grau de atrofia da pele, depende se foi formada uma cicatriz, se teve fibrose mesmo com alteração na coloração. É bem difícil de você conseguir reverter, mas em se tratando de uma hipercromia pós-inflamatória, é possível clarear sim. Então depende do mecanismo. E aí o tratamento é feito com clareadores. Isso vai depender do que o dermatologista vai te recomendar, depende se a sua pele vai tolerar. Às vezes o paciente com atopia não vai conseguir tolerar um ácido, mas ele pode estar usando um clareador menos potente. Mas uma coisa eu falo pra vocês, gente, tendo dermatite atópica ou não, clareamento corporal demora, hein? Eu sei que os pacientes, assim, eu digo paciência, às vezes é questão de meses aí. Quanto mais melanina tem a pele, mais escura ela é, mais pode ser difícil de clarear. Então proteger do sol, utilizar protetor solar, inclusive na perna. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui no Rio de Janeiro você saiu na rua, você está exposto ao sol. E quem quer clarear a mancha não pode se expor ao sol sem protetor solar. E isso é fundamental, assim. Então, proteção solar e evite automedicação, vê com o dermato qual o clareador indicado para o seu caso. Boa noite, Carlos. O Carlos está perguntando, pode dar antihistamínico para coceira? Então, Carlos, eu falei um pouquinho disso, talvez você tenha entrado agora e não ouviu. A dermatite atópica, existem diversos mecanismos para a pele coçar. E a histamina é fracamente associada, assim, não está tão relacionada à coceira da dermatite atópica. Então, geralmente a gente utiliza os antihistamínicos que têm um efeito sedativo para ajudar o paciente a dormir melhor. Mas se não for sedativo, o efeito colateral não tiver a sedação, às vezes ele tem um efeito limitado, assim. Então tem que avaliar cada caso. Mas agora, uma coisa que eu não tinha falado. O paciente que tem alergia alimentar, que se manifesta na pele no formato de urticária, a urticária sim, né, que são aqueles vergões na pele, que a pele fica inchada, dá bastante coceira, é uma lesão transitória que dura menos de 24 horas. Para esses pacientes é interessante sim estar utilizando antihistamínico. Amanda.
Pode fazer uma pose para eu fazer um print? Ó. Fiz, hein? Rapidinho para não matar de vergonha. O Carlos, pomadas com Bepantol são boas para as lesões? Eu amo o Bepantol, ele é um bom hidratante. Quem tem atopia sabe assim que às vezes tem que migrar entre vários hidratantes até achar um que seja bom para você. Então, se você utilizou e teve um bom resultado, pode manter. Ó, Daniele, o creme Neutrogena é recomendado? Dentro da marca Neutrogena existe aí um mundaréu de coisas. É uma boa marca também, mas é aquilo, né? Eu não tenho... Sempre me perguntam qual é o melhor hidratante para dermatite atópica. Depende de cada caso, depende do paciente, depende do que você vai tolerar. Tem pacientes que não querem ficar melecados, que moram em área que tem um verão muito intenso. Tem pacientes que moram em lugar frio, que às vezes um hidratante mais fraquinho não vai fazer tanto efeito. Depende de cada caso. Em um tratamento para fungo, pode evoluir para uma dermatite atópica? Não, hein? A dermatite atópica, ela tem uma base genética, foi isso que eu falei. Tem uma alteração mesmo de toda a pele do corpo, com essa perda de água. Então, você tratar para fungo evoluir para dermatite atópica, não creio que isso seja possível. Que bom que você está gostando, Helena, das dicas. Obrigada, Rose, ótima live. Ó, a Maiana, meu filho tem 5 anos e irrita bastante a pele, até fere. As crianças, assim, quem tem dermatite atópica nem gosta que fique falando, para de coçar, porque isso acaba irritando o paciente. Então é melhor a gente dar sugestões para ser proativos do que mandar parar de coçar. Mas existem casos dramáticos que a coceira é tão intensa que às vezes o paciente dormindo, ele se coça tanto e acorda com sangue nas unhas, sangue no lençol. Então assim, nossa, tem que ter muito cuidado, né? Porque não deve ser moleza. Uma criancinha de 5 anos... para os pais estarem olhando isso é um problema, né? Vamos voltar aqui para a quarta perguntinha que eu recebi aqui de vocês. Olha, a respeito da perda de digital. Eu achei super interessante me perguntarem isso, que foi uma pergunta que ainda não tinham me feito. E a perda da digital pode acontecer, gente. Eu li um pouquinho a respeito desse tema e eu vi que a causa mais frequente da perda da digital é quando você tem... você mexe com produto químico, por exemplo, produto de limpeza mais forte, ou então você trabalha com obras e aí você mexe com cimento. Isso aí pode fazer você perder a digital. E a perda da digital, ela pode ser parcial ou total. Se for parcial, você ainda consegue fazer a sua biometria. E os dedos mais incriminados é o indicador e o polegar. Se for uma perda total, você não consegue fazer a biometria. E isso, nesse mundo digital que a gente está vivendo, vai causando cada vez mais problemas. Então, a primeira causa é essa coisa da alergia, né? Da perda da digital. Da alergia não, desculpa, dos produtos químicos. E a segunda causa é a alergia e a idade. Então, a dermatite atópica, como é uma doença alérgica da pele, tem muito mecanismo alérgico envolvido, os pacientes que têm muita lesão na mão, eles podem sim com o tempo perder a digital. Olha só. Se alguém de vocês aqui já aconteceu isso, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Eu nunca tive nenhum paciente que tenha queixado sobre isso. Às vezes ele não se apercebeu que isso poderia ser uma questão da dermatite. E aí, o que eu recomendo nesses casos? Se for uma coisa reversível, por exemplo, se você utiliza algum produto químico, ou então se você trabalha com cimento, né, coisas que possam estar gerando essa irritação, utilizar luvas, ou dentro do possível, às vezes você não pode mudar de profissão, mas aí você não vai utilizar a luva, mas você evitar ao máximo de estar utilizando aquela substância que possa estar te causando alergia. E uma das coisas que eu achei interessante é que às vezes o paciente tem que entrar em contato na burocracia do plano de saúde, porque tem planos de saúde que exigem a biometria. A gente hoje em dia, para votar, tem a biometria cadastrada, e eu acho que isso aí deve ser o futuro. Então, olha só o transtorno que isso não poderia causar, né? Ó, a Rose tá falando aqui pra gente, ó. Tem muito preconceito mesmo com a aparência da lesão da dermatite. Amando todas as dicas, que bom. O que precisa para manchas na perna? Tem alguma pomada, algum creme recomendado para isso? Foi aquilo que eu já falei, assim, vai depender da causa da mancha, da extensão da dermatite, tem uma série de fatores. Eu realmente não tenho como indicar o melhor creme dessa maneira, eu precisaria de mais informação. Qual o melhor produto para usar em crianças de 5 anos?
em relação a produto, eu não entendi a pergunta, porque tem produto de tudo, né? Desde o cuidado que você vai usar no banho, até o hidratante, até a marca da banheira, até o filtro do chuveiro, até o uso de medicações. Aline, eu percebo uma melhora na pele da minha filha quando estamos no Nordeste. Não sei se por conta do clima quente ou por tomar banhos mais frios. Exatamente, pode ter relação. Tem gente que piora no clima muito quente por conta do suor. E tem gente que quando vai para um lugar mais frio, piora por conta da pele ficar muito ressecada. Às vezes você utiliza aquecedores no ambiente, isso aí pode deixar o ambiente mais ressecado. Também no verão, pacientes que utilizam ar-condicionado, pode ter uma piora da dermatite. A Silvana, há tantos anos sofro com meu filho, hoje ainda mais. A DA dele está muito atacada, estamos sofrendo muito. Eu imagino que não deva ser fácil, hein, Silvana? Fica aqui com a gente. Eu sempre tento estar postando conteúdo para ajudar, porque eu sei que realmente não é fácil. É bem difícil e eu acho que quando a gente conversa sobre isso, tem um acolhimento, conversa com outras pessoas aqui, igual a gente está fazendo, que tenham a doença também, talvez fique um pouquinho mais fácil da gente lidar. E saber, quanto mais a gente souber sobre a doença, melhor. Toda dermatite atópica coça? Pois é. Assim, a coceira, ela é um sintoma cardinal da dermatite atópica. É muito importante ter a coceira. Recentemente eu atendi um paciente pediátrico, que aí eu até questionei a mãe várias vezes se a dermatite atópica dele coçava ou não. E aí ela me respondeu que não. E o que eu cheguei à conclusão, assim? Eu ainda não finalizei o caso desse paciente, ainda não fechei, assim, não bolei a minha linha de tratamento. Mas o que eu pensei, se for uma dermatite atópica leve, que esteja bem controlada, com o uso dos hidratantes e as medidas gerais, às vezes o paciente nem lembra que aquilo ali em algum momento coçou. Mas geralmente a dermatite atópica coça, como eu falei, é um sintoma cardinal. Amara, minha dermatite sempre piora no meu período do ciclo menstrual. A minha é ao redor da boca, um pouco no nariz e nos olhos. Mara, qual o cuidado que você tem que ter? Assim, são nos diagnósticos diferenciais. Existe uma coisa que se chama dermatite periorificial, que ela pode dar justamente ao redor dos lábios, né? Chegar bem pertinho aqui da asa do nariz e pode dar ao redor dos olhos. Mas isso, às vezes, não é dermatite atópica. Então, fica a dica, assim, as duas coisas podem sim vir associadas, mas a dermatite perioral, ela não necessariamente é dermatite atópica. E também pode estar associada a dermatite perioral ao uso do corticoide ou a rosácea. Ciclo menstrual pode ser um gatilho para dermatite? Eu creio que sim, porque tem uma alteração hormonal, às vezes a mulher tem TPM, fica mais estressada, e o estresse por si só, a ansiedade, podem funcionar como um gatilho. Minha bebê tem 8 meses e coça muito a cabeça durante a noite. Alguma dica? Eu vou falar sobre isso, gente. Sobre como lidar com a coceira, medidas que não corticoide. Isso me foi perguntado, assim, como que eu posso tratar a dermatite atópica com menos corticoide e lidar com a crise de coceira? Tá aqui no script, ó. É a próxima pergunta, de corticoide. Tratamentos alternativos dos sintomas que não contenham corticoides. Então, assim, eu acho que isso já vai ajudar vocês. Uma coisa que a gente pode estar fazendo são as bandagens úmidas. Para quem não sabe, a bandagem úmida, como é que funciona? Você vai dar o banhozinho, vai fazer a higiene do seu bebê e logo após o banho vai aplicar o hidratante. E naquelas lesões mais intensas ou nos locais que a dermatite está pior, você vai fazer uma bandagem, você vai passar aquele creme de hidratante e vai fazer uma bandagem oclusiva, com às vezes um tecidozinho ou então uma gaze úmida, e por cima você pode estar colocando um tecidinho seco. E isso daí vai evitar que o paciente consiga acessar a lesão na pele e ajuda também a diminuir a coceira. Então essas bandagens úmidas é super bom. Uma outra dica uso do hidratante gelado. Eu sempre falo isso para meus pacientes, botar o hidratante na geladeira, que aí quando você aplicar na pele aquele geladinho, ela já dá uma sensação para você que melhorou a coceira. Uma outra coisa é água termal. Água termal é muito caro, é uma queixa também frequente.
Então vamos no genérico. Às vezes você pode estar utilizando um borrifador com soro fisiológico. Deixa o soro fisiológico na geladeira, dá aquela borrifadinha na pele que também traz um alívio. Tem a técnica do pijama molhado também. Eu falei da compressa das bandagens, mas você pode estar utilizando a técnica do pijama molhado, que aí é quando tem aquela dermatite bem severa mesmo, bem extensa, que aí você fez a higiene, deu banhozinho no seu bebê, ele vai estar bem limpinho, você vai aplicar o hidratante naqueles 3 minutos iniciais, bastante hidratante, e aí você vai colocar um pijama nele úmido, que você vai botar uma aguinha, você torce até ele estar úmido, ele não pode estar pingando, e aí por cima daquele pijaminha você pode estar utilizando um pijama seco. Às vezes a pessoa demora a se acostumar, as mães podem achar que o filho vai gripar, às vezes no inverno tem que avaliar se isso é uma medida possível de ser feita, mas tem várias pessoas que acham uma boa técnica, que gostam, viu? Então fica a dica aí também do pijama molhado. Outras coisas, né, que podem ser feitas. Os antialérgicos com efeito sedativo, que eu já comentei com vocês, podem ser utilizados com prescrição médica. Tem medicações antidepressivas que também são utilizadas. Às vezes o paciente estranha muito, nossa, mas eu não tenho depressão, tá me passando esse remédio. É que tem medicamentos antidepressivos que eles atuam nos receptores da histamina e eles atuam na coceira, então eles são utilizados por isso. Também são medicações que não são corticoide. E tem os inibidores da calcineurina. Mas, gente, o que eu queria falar pra vocês? Não adianta ficar com esteroidefobia. Não posso usar corticoide de jeito nenhum. Eu mesma falei, eu fiz um vídeo sobre isso falando dos efeitos colaterais, mas chega um momento que o corticoide ele tem que ser realizado. O corticoide existem diversas, existe de potência leve, moderada, alta, existe o tempo de uso daquela prescrição, então às vezes não tem outra medida assim, é necessário, até para você tirar o paciente da crise mais rápido, porque o estresse por si só, a noite mal dormida, o pai não está dormindo, ou a mãe, por conta da criança se coçando, isso daí pode piorar as lesões, a criança pode acordar com sangue, então assim, chega um momento que tem que ser utilizado. O que eu gosto assim de conscientizar vocês? Se em algum momento uma pomada foi utilizada, foi prescrita para você, aí chega seu vizinho e fala assim, gente, olha, eu tô achando que meu filho tá em crise de dermatite atópica. Não indica a sua pomadinha pro seu vizinho, porque o seu médico, quando ele indicou a pomada para você, ele pensou nisso tudo, na idade, se for bebê, na potência, no tempo de utilização, se vai ocluir, se não vai, porque se você ocluir aumenta a potência do corticoide, aumenta o efeito colateral. Ele te perguntou se você tem rinite alérgica, se você já usa corticoide nasal, se você tem asma, se você já usa corticoide oral, porque isso tudo tem que ser contabilizado na dose total. Então, você está utilizando uma pomada, funcionou para você? Não recomende essa pomada para outras pessoas, porque isso é muito sério, gente, porque a pessoa que às vezes recomenda, as intenções dela podem ser as melhores. Ela pode estar super feliz, assim, nossa, isso funcionou tão bem pro meu filho, às vezes um bebezinho, eu vou indicar para aquela pessoa. E a coceira daquela pessoa pode ser uma sarna. Vamos lá, eu já vi também, uma sarna de corpo inteiro. E eu já vi, infelizmente, pacientes irem a óbito por conta de sarna. Porque tomou corticoide, aplicou na pele, só que era uma criança, e aí teve uma absorção sistêmica e o paciente veio a óbito, porque teve um diagnóstico errado. A coceira dele não era a coceira da dermatite atópica, era sarna. Então, uma pessoa com o olho destreinado, por mais que tenha a maior boa vontade do mundo, ela não vai saber fazer um diagnóstico diferencial. Então, gente, não indiquem a sua pomada de tratamento para outra pessoa. O Carlos está perguntando, o que usar então para coceira? Acho que eu já respondi essa pergunta. Aline, o resultado da minha filha dura por volta de 6 meses. Depois parece que a pele acostuma e perde o efeito. Mas acostuma com o quê? Com hidratante. E assim, a dermatite atópica ela não tem cura. É importante lembrar isso. Ela tem controle. Então, muitas vezes, o que um tratamento bem feito ele pode trazer para o paciente? Tempos, estabilização da doença e um tempo maior livre de crise. Olha só, para um paciente que às vezes tem uma crise todo mês, toda semana, você vai espaçar isso aí, sua filha está tendo uma crise a cada 6 meses. Eu não sei como era antes, é por isso que é importante também, né, esse feedback. Mas tem que ver o porquê.
ou se tem algum gatilho oculto que não está aparecendo, se tem alguma mudança climática cíclica no local que você mora, se é época de inverno, se é justamente na época que ela volta pro colégio, ela estava de férias. Tem que tentar entender o porquê que fica voltando. Ó, a Bruna tá falando, tô usando Bepantol líquido e tá sendo muito bom. Legal, né? É bom a gente achar um creme assim, que a gente faz um investimento, o Bepantol é um pouquinho mais, tem um custo mais em conta e funciona. Aline, a dermato vive trocando hidratante. Tem que ver por que também. Às vezes você queixou de alguma coisa que não estava satisfeita, que não está hidratando tanto. Às vezes você está tendo muita crise, as crises estão piorando. Tem que ver o porquê que está trocando. Às vezes você queixou do preço. Ó, minha filha é assim. Bruna, se uma dermatite seborreica pode migrar para uma dermatite atópica? Não, gente. O mecanismo das dermatites, elas são diferentes. Migrar, não. O que às vezes pode acontecer, assim, que pode acontecer tanto em quem tem, nas dermatites, ou então uma alergia a algum remédio, é uma lesão que chama eritrodermia, que é quando você fica todo vermelho, todo descamativo, e aí isso pode acontecer com várias dermatites. Agora, uma dermatite migrar para outra, não, isso não acontece. O mecanismo da doença é diferente. Que bom, Selma, que você tá gostando. Eu nas crises coço com pente à noite. Olha, Rose, isso aí é interessante de falar, porque a gente tem que procurar mecanismos seguros de coceira. Evitar ter as unhas grandes, isso aí nas crianças é super importante. Meu filho mesmo aqui em casa, ele é bebezinho, né? E quando ele tava bem novinho, as unhas dele eram grandes, ele ficava, quando ele tava irritado, não conseguia dormir, criança se bate, olha só, eu ficava desesperada. Aí eu segurava os bracinhos dele, se batendo, botava luvinha para evitar dele tá o tempo inteiro, quando estivesse irritadinho, se arranhando. Então é importante esse cuidado da coceira saudável, é por isso que ter as unhas curtas, às vezes usar bandagens, às vezes ao invés de você coçar, você apertar, você aplicar um hidratante gelado, isso vai evitar que você traga novas lesões para sua pele. A Franciélia. Descobri essa semana que meu bebê de 1 ano tem dermatite. Eu estou usando um corticoide e um hidratante. Estão amando as dicas. Muito obrigada. Nada, querida. Que bom. Fico feliz que você esteja gostando. Olha só, 2 pessoas falando que perderam a digital, hein? Ah, não. É a mesma pessoa. A Camila botou, eu perdi, depois ela botou, eu perdi minhas digitais. E aí, Camila, isso teve repercussão assim? Já passou algum perrengue por conta disso? Por ter perdido as digitais? Fiquei curiosa. A Ana, eu não tinha digital quando trabalhava como cabeleireira e quando fui tirar passaporte, a maioria das digitais foram autorizadas com falhas. Então deve ter sido aquele caso que eu falei, né? Que às vezes não foi uma perda total, mas uma perda parcial e relacionada à profissão. Que eu vi aqui, que eu falei com vocês, né? Que a utilização de produtos químicos é bem associada. A dermatite fúngica pode sumir só hidratando? Não, assim, eu diria, o que acontece, assim, quando a gente tem uma infecção na nossa pele, o nosso corpo, ele é tão maravilhosamente projetado, que às vezes a gente tem, sei lá, uma infecção urinária, ou uma infecção na pele mesmo, uma unha que inflamou e infeccionou. Às vezes aquilo ali, ele pode resolver sozinho, porque nós temos no nosso corpo células de defesa, temos anticorpos, e da mesma maneira uma infecção fúngica. Às vezes, se é uma infecção bem superficial, né, pode ser que ela desapareça às vezes você teve aquela infecção no momento que você estava mais estressada e baixou sua imunidade, então não necessariamente pelo hidratante. Tem coisas que aparecem no nosso corpo, né, pereba, que às vezes vai embora e a gente nem fica sabendo o que era, mas não necessariamente pela hidratação, mas porque o nosso corpo é muito bom e ele se cura, né? Ó, a Daniele, suas dicas estão sendo super importantes para nós. Dá desespero ver meu filho coçar, ele fica bem irritado. Sua live está sendo super explicativa. Que bom, Daniele, fico feliz. Marcelo tá perguntando, você faz consulta online? Faço sim, Marcelo. Selma, qual alimento que piora a coceira? Olha, isso depende de cada caso. Eu tenho uma aula só gravada no IGTV só sobre alergia alimentar. Todo mundo que tem dermatite atópica pode ter coceira com determinados alimentos? Não.
Não vai ser todo mundo que o alimento vai piorar. Eu acho que a gente tem uma outra pergunta aqui falando sobre isso. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu transpiro bastante, né? A sexta pergunta. Eu transpiro bastante, o hidratante fica melecado quando eu passo. Outra queixa frequente, calorzão do Rio de Janeiro e o creme fica melecado. O que pode fazer? As dicas que eu já dei, assim, pra você estar se refrescando. Água termal, sprayzinho com soro fisiológico. E uma outra dica é ver o veículo daquele hidratante que você está utilizando. Geralmente, quando a gente utiliza produtos com loção cremosa, ele contém mais água e ele ajuda mais na evaporação da pele. Então, às vezes, no calor mais intenso, o paciente ele pode tolerar melhor a loção cremosa do que um creme. Seria uma dica, assim, acho interessante. É importante usar roupa apropriada também, uma roupa mais fresquinha, uma roupinha de algodão, para não estar piorando, né, a pele. Quem tem dermatite tem que passar quantas vezes o hidratante? Eu me coço mais quando passo ele. Olha, quem tem a dermatite tem que passar o hidratante pelo menos 2 vezes por dia. Hidratantes hipoalergênicos, sem cheiro, isso é muito importante. Várias vezes o paciente testa vários até chegar em algum que vai se adequar à sua pele. Como fazer para não irritar? Eu recomendo que se você está em crise, está com ferida aberta, não utilize hidratante que contenha ureia. É ureia, né? Ou então lactato de amônio, porque pode arder mais. Então é uma outra dica também. Quem tem dermatite tem que usar qual desodorante? É uma queixa frequente, porque a axila é a área de dobra. E aí a área de dobra, quando você transpira, ao caminhar, isso aí pode gerar um atrito, pode gerar uma irritação, uma ardência, uma coceira e escurecimento dessa região. Então, se você está numa crise, ou então se você costuma ter muitas lesões na área da axila, não é tão comum assim. Mas se você tem, ou então se você tem dermatite atópica e tem uma dermatite de contato associada ao desodorante, às vezes você pode procurar desodorantes que não contenham álcool, porque pode arder na crise, e desodorantes sem alumínio, porque para algumas pessoas, mesmo sem dermatite, o alumínio ele pode ser muito irritante. Franciele, a do meu filho também não vi ele coçar. Karen, a hidratação está sendo fundamental para minha filha de 2 aninhos. A Karina perguntou, a imunoterapia melhora? Para quem não sabe, a imunoterapia ela pode ser feita com injeção ou ela pode ser feita sublingual. É feita geralmente no consultório do alergista e quando você detecta que você tem uma alergia aos alérgenos aéreos, como poeira ou ácaro, ou então uma alergia alimentar, pode ser tentado uma dessensibilização com a imunoterapia. Geralmente é um tratamento aí prolongado que você tenta que o paciente melhore. O que eu recomendo em relação a isso? Primeiro, deu que você tem alergia a ácaro, ok. Na verdade, assim, quando você faz um teste, o prick teste, que é o que vai ver se é aeroalérgeno, se ele vier positivo, vai indicar que você tem uma sensibilização. Significa que se veio positivo, a minha dermatite está piorando por conta disso? Não necessariamente. Você pode ter uma sensibilização, mas aquilo ali não influenciar nas lesões da sua pele. Quando que eu acho que a imunoterapia seria válida? Quando você consegue constatar que o teste positivo, a sensibilização, influencia nas suas lesões de pele. E a imunoterapia mais embasada, que tem melhores resultados, geralmente é quando é utilizada para ácaros. Mas ela também pode ser utilizada para alergia alimentar. Uma outra coisa que eu lembrei que é interessante é que quando você faz o prick test, ele vem positivo para algum alérgeno alimentar, você depois tem que confirmar com teste de provocação oral. Só o teste na pele não é suficiente para você fechar o diagnóstico e para você estar retirando o alimento da sua dieta. A Ingrid, tem como diferenciar a dermatite seborreica de apenas crosta em bebê de 2 meses? Fui na pediatra, ela não chegou a examinar, mas falou para usar vaselina, como já tem uma de 3 anos com DA. Como é que a gente faz o diagnóstico da dermatite atópica no bebê?
É importante a história familiar, se tem mãe ou pai atópico, que tem alergia alimentar, e a distribuição das lesões. A dermatite atópica ela pode causar lesão no couro cabeludo, nas bochechas do bebê, no tronco, na face extensora dos membros. Então, assim, pode ser que confunda o diagnóstico. Mas geralmente a dermatite seborreica do bebê não tem tanta dificuldade. É uma crostinha que dá, que fica bem agarrada, assim, amarelada, graxenta. E outra coisa é que o bebê não coça. Você vai perceber que o bebê ele não fica irritado, querendo estar o tempo inteiro manipulando aquilo ali. Geralmente o bebê que tem dermatite atópica, ele fica irritadinho. Às vezes ele não sabe se coçar, mas às vezes ele fica irritado, não mama direito, às vezes não tá ganhando peso adequadamente. A Gabi, ó, a dermatite do meu filho também fica irritado no rosto e em todo o corpo. Qual é o alimento que mais dá coceira? Como eu falei, né? Não é todo mundo que tem dermatite atópica que vai ter coceira com os alimentos. Quais são os alimentos que estão mais incriminados na alergia alimentar? Vamos lá, gente. Alergia alimentar é um diagnóstico que tem que ser feito pelo médico. Existe um monte de coisa, tem um monte de coisa envolvida nisso. Mas quando você tem o diagnóstico, quais os alimentos mais incriminados? Pode ser ovo, trigo, amendoim, leite. São bastante associados. Obrigada, Iruana. Que dica legal. Então vamos lá, gente. Daqui a pouco eu volto aí pra vocês. Vamos seguir. Segue o baile. Quem tem dermatite pode usar esmalte? O que vocês acham? Se a pessoa não tem alergia, pode. Agora, qual o cuidado? Tem que ser um esmalte hipoalergênico e você tem que ter cuidado para perceber se aquilo ali não vai estar piorando as suas lesões. Como que você pode desconfiar que o esmalte está te dando uma dermatite de contato? Você pode ficar com lesão no próprio dedo, na cutícula, a perda da cutícula, fica vermelhinho, descamando, coçando e tende a dar dermatite ao redor dos olhos também, porque a gente está sempre com a mão manipulando o rosto. Então isso é uma dica para a gente suspeitar de alergia ao esmalte. Mas quem tem dermatite atópica pode estar utilizando esmalte? Sim. Agora, em relação àquelas unhas, acrigel, aquelas unhas artificiais, assim, eu teria uma precaução maior, porque elas ficam ali um tempo maior. Ao utilizar, colocar aquela unha, você pode ingerir alguma coisa daquela poeira, aquela poeira pode entrar em contato com o dorso da sua mão, com o seu rosto, então aí eu já teria um cuidado maior. Ó, a galera pedindo aqui, isso sempre surge, né? Informação atualizada sobre dermatite no geral, conhecer dermatite, tipo, tratamento, como melhorar. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Cuidados e orientações quanto a DA, como cuidar da dermatite, é muito detalhe que não tem como saber. Realmente, gente, ó, é muito detalhe. Teve uma pessoa que falou aqui assim pra gente, ó, conhecer mais sobre a dermatite quando eu abrir a caixinha de pergunta. E aceitar e aprender a viver com ela. Vocês tiveram dificuldade, gente, de aceitar quando vocês tiveram um diagnóstico, ou em vocês mesmo, ou no filho de vocês? Vocês tiveram? Me conta aí o relato de vocês sobre isso. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? A aceitação é um passo que é fundamental. Quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que é crônica, não é moleza, tanto na gente quanto no nosso filho. A gente fica com aquelas preocupações em relação ao futuro. Como é que vai ser? Se eu tiver lesão em área exposta, ele vai sofrer preconceito. A gente já sofre por antecipação. Então, uma recomendação que eu sempre dou para os pacientes é tentar absorver o máximo de conteúdo possível a respeito da dermatite. Porque quando você sabe, você entende o que está envolvido, fica mais fácil você colocar em prática. Então, quando você sabe assim, em relação ao custo-benefício, vamos lá, quando você está fazendo uma dieta, ou então quando você quer passar numa prova, você vai fazer um concurso. Tem muito concurseiro, às vezes, na área de direito, até para medicina também, eu fiz muita prova. O que te ajuda a você continuar ali, firme e forte, dia após dia, manhã e tarde, às vezes noite, estudando ou então correndo atrás do seu objetivo? Quando você foca no benefício, quando você entende o que está envolvido. Nossa, eu vou ter uma qualidade de vida melhor, às vezes eu vou ter uma remuneração financeira melhor, eu vou poder prover para minha família isso ou aquilo, ou então meu sonho é viajar. Então, quando você entende a respeito da doença, o conhecimento ele é poder.
Isso vai te ajudar a aceitar a doença, porque é muito difícil a gente conseguir tratar uma doença que a gente não aceita. Porque aí, nossa, aí você vê, tá com crise de novo. Nossa, eu tô com crise. E às vezes a crise é uma crise pequena. E às vezes você tá passando por um momento tão bom na sua vida. E ao invés de você tá focando naquilo que tá acontecendo de bom, você tá focando na pele. Então, quando você entende a doença, o que está envolvido no tratamento, isso entra de uma maneira assim tão intuitiva na sua rotina que fica mais fácil. Igual você escovar o dente, igual você tomar banho, você vai ter a sua rotina de paciente atópico. Passar o hidratante, você vai aprender assim a não dar tanta atenção para aquele comentário maldoso, para aqueles olhares que as pessoas te lançam. Você vai ficando calejado. E eu acho que é uma coisa que vem também um pouquinho com a maturidade. Quanto mais jovem a gente é, mais a gente tende a se importar com a opinião dos outros. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso daí começa a importar um pouquinho menos. Ó, a Aline tá falando pra gente, pra quem tem dermatite no couro cabeludo, como fazer já que não tem como passar hidratante na cabeça? Essa é uma excelente pergunta. Aí, o que pode ser feito? Água termal, ou então utilizar hidratantes que sejam mais fluidos. Às vezes dá pra utilizar na orla, assim, aqui, ou então você tem que às vezes utilizar tratamento mesmo, creme de tratamento, com medicação. Então, assim, depende de cada caso. Mas se o hidratante for bem fluido, ou então você utilizar água termal, ou então você utilizar... É porque eu não gosto realmente de estar falando marca. Mas tem hidratantes que você consiga aplicar no couro cabeludo no formato de spray. Ó, o que você diria em relação ao tratamento homeopático? Eu não tenho experiência com tratamento homeopático. Mas assim, eu acho que isso aí depende de cada caso. Eu não posso chegar e falar, olha, não vai servir. Realmente assim, seria avaliando a cada caso. Não tem descrito nos guidelines que a gente lê uma comprovação assim direta em relação ao tratamento homeopático com uma resolução das lesões. Mas eu também não tenho como falar assim, não usa isso, entendeu? Acho que depende de cada caso. Indica óleos essenciais, lavanda é calmante e cicatrizante. Se funciona bem pra você, se não tem um cheiro forte, se não te dá alergia, não vejo nada contra. Agora o óleo, geralmente eu gosto de aplicar o hidratante por baixo e o óleo por cima. Porque os hidratantes, eles em creme, loção cremosa, eles hidratam mais. Gente, o bate-papo aqui tá excelente, mas eu tô chegando ao fim pelo tempo. Senão daqui a pouco o Instagram vai me cortar. Então vamos ver aqui as considerações finais. Ó, tem uma pessoa perguntando, tô com dermatite no rosto há uma semana, tá doendo, tô passando a hidrocortisona, que é um corticoide que tem uma baixa potência. Tem mais alguma coisa pra ajudar? Além disso tudo aqui que eu falei, eu não tenho como indicar alguma coisa específica pro seu caso. Porque aí, assim, tem coisas que realmente precisa de uma consulta, porque às vezes eu posso te causar mais prejuízo do que benefício, porque eu não sei do que a gente tá tratando aqui, né? Eu não vi a sua lesão. Esse é o tradeiro, não é o nome da pessoa. Carlos, obrigado por todas as dicas. De nada, gente. Ó, a diferença da dermatite atópica... Gente, eu não vou conseguir responder essa pergunta. Eu tenho psoríase e minha filha nasceu com... eu tinha uma pergunta sobre psoríase. Gente, eu não consegui terminar. Assim, realmente eu vou ter que encerrar. Tá com muita pergunta ainda aqui. Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou abrir a caixinha de perguntas de novo no meu Instagram. Porque... assim eu vou não conseguir terminar as perguntas que me mandaram. E aí eu vou fazer uma próxima live onde eu vou responder essas perguntas e vou abrir a caixinha para vocês mandarem também, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês ficarem aqui até o final comigo. Isso aí acrescenta dos dois lados. Para mim acrescenta bastante ter vocês aqui também. Para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram e no YouTube. Eu tô com dificuldade de postar alguns vídeos aqui no GTV, então sigam nesses outros canais também, se você tem interesse nesse tema. Tá bom, gente? Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijão.